why I look for your eyes. You need to confess. I'm not gonna lie, there's something inside is holding my breath. I know your moves when there's some cuckoo sounding around. Forget everything, get ready to wings, flying planet it by. Let's chill out. Bora começar? Flying around. Boa tarde! Vocês estão com sono, depois do almoço? Boa tarde! Venham aqui para frente um pouquinho, porque vocês estão tudo aí atrás. Vem, pessoal. Tá frio, eu vou pedir para ajustar o ar agora. Vou pedir para desligar os daqui da frente. Ó, já está o rapaz com o controle aí. Vou pedir para aumentar o frio aí atrás e desligar os daqui da frente para vocês virem para cá. Ó, ele está desligando para vocês virem. Pode desligar. Ó, desligaram tudo. Pronto. Vamos dar início agora às palestras da tarde. Agora de tarde quem vai palestrar... Eita, falhou. Agora de tarde quem vai palestrar para a gente não é um enfermeiro, é um psicólogo. Então, nesse momento que a gente vive, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também. Então, eu convidei o psicólogo Marlon Marinho para palestrar para a gente hoje à tarde. Ele é psicólogo, ele é formado também em processos gerenciais, ele é especialista em saúde mental e ele é pós-graduando em psicologia organizacional e do trabalho, tá certo, gente? Vamos aplaudir Marlon Marinho. Eita, esqueci de falar o tema da palestra dele, mas ele vai falar para vocês. Pode ficar sem máscara se quiser, você vai ficar sozinho para conseguir falar melhor. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Vanusca a oportunidade, né, de abrir esse espaço aqui para a psicologia, para que a gente puder estar falando do cuidado, né, sobre a saúde mental no contexto, né, do hospitalar dos profissionais de saúde. Então, antes de apresentar, eu gostaria de falar um pouco sobre o tema que eu vou falar, certo? Então, eu vou falar sobre o cuidado com a saúde mental dos profissionais de saúde que estão inseridos aí no ambiente hospitalar, né, durante esse período de pandemia de Covid-19. Então, eu me chamo Marlon, como a Vanusca já falou, né? Eu sou psicólogo, sou especialista em saúde Marlon, mental. troca aqui o microfone. Está falhando. Oi. Sim, como eu estava falando, eu sou Marlon, né? Psicólogo, especialista em saúde mental. Eu trabalho também com psicologia clínica, atendendo aí na modalidade online. E também sou pós-graduando em psicologia organizacional e do trabalho. Então, o meu foco geralmente é a questão da saúde mental do trabalhador. Então, quanto que é importante a gente fazer esse link, né, entre a psicologia clínica, a saúde mental e a saúde mental do trabalhador também, que é importante. Pois bem, antes de iniciar falando sobre esse tema, eu gostaria de fazer um paralelo entre a pandemia de Covid-19 e o trabalho, né? A importância do trabalho na vida do ser humano e o quanto que ele tem que estar se desdobrando para estar trabalhando na linha de frente, né, do Covid. E esse período de pandemia que também chegou, eu gosto de refletir que a pandemia ela chegou de uma forma abrupta, né? Ela, sem antecedentes, ela não avisou, olha, vai ter uma pandemia, vamos fazer uma poupança e vamos nos preparar. Não, ela chegou, né? E chegou devastando todas as pessoas, eu costumo dizer, independente de gênero, de classe, enfim, ela chegou aí e deixou todo mundo desestabilizado de alguma forma. Deixa eu passar aqui. E aí eu sempre também gosto de falar que na humanidade, de forma geral, nós somos... tem dois pilares que são fundamentais para a existência humana, né? Que eu costumo falar que é a saúde
e a economia. Então, quando a pandemia chega, o que ela faz? Ela devasta tudo e acaba que mexe com essas estruturas que são fundamentais para a existência humana. E a gente consegue imaginar, se eu preciso trabalhar para ter economia, e para eu ter economia eu preciso trabalhar, eu também preciso ter saúde. E o quanto que isso é importante nesse cenário, para que os profissionais de saúde e as pessoas, de forma geral, possam estar se debruçando a poder lidar com essas questões. E a saúde mental é muito importante nesse processo, tanto quanto a física, né, a gente sabe. E aí eu gostaria também de falar um pouco sobre as condições de trabalho na saúde. Eu sempre gosto de lembrar que as jornadas de trabalho, que são sempre muito exaustivas no ambiente de trabalho, antes da pandemia, imagine durante a pandemia, né? Porque, como eu falei anteriormente, ela chegou devastando tudo, todo mundo foi orientado a ficar em casa, né? A maioria das pessoas, milhões de pessoas no mundo todo foi orientada a ficar em casa. E os profissionais de saúde foi exatamente o contrário. Eles foram convidados a estar na linha de frente, né, do Covid-19, dentro do ambiente hospitalar, principalmente. E quando eu falo de profissionais da saúde, eu também gosto sempre de incluir toda a equipe, né, do hospital, não só os médicos, as médicas, enfermeiros, as enfermeiras, técnicos, auxiliares, os psicólogos, enfim, mas também toda a equipe, desde a porta de entrada do hospital até a gestão. É importante a gente sempre frisar e lembrar dessa classe de trabalhadores, que é muito importante. Então, já se vem com toda uma preocupação, né, da pandemia, da saúde mental, emocional, de você estar mantendo esse distanciamento social, né, que eu sempre gosto de falar também, que o distanciamento ele é físico e não social, porque, querendo ou não, existe aí a tecnologia e vários alicerces que a gente pode estar utilizando para poder estar lidando com essa questão. Mesmo distante, a gente mantém, né, a sociedade próxima, manter esse afeto e esse calor humano, mesmo sendo à distância. Isso aí também é importante. Saúde mental. Geralmente, quando se fala saúde mental, já se dá um medo, né, uma repulsa. Quando se fala em mental, a gente sempre está muito ligado aos transtornos, né, psicológicos, psiquiátricos. E não exatamente dessa forma. Saúde mental tem muito a ver com a forma como a gente lida com a vida, com as nossas questões, né. Fora o transtorno, existe sim um ser humano que sofre, que sente, que chora, que sorri, enfim, que tem um turbilhão de sentimentos e aí utiliza dessa maturidade emocional para que ele possa estar lidando com suas questões. Então, que a gente não passe a só focar na saúde mental no âmbito dos transtornos, mas sim ver o ser humano, o indivíduo como um todo, né? Como um ser que tem todas essas questões, mas ele também vive, né? E aí eu coloquei aqui no slide também uma cadeia de efeitos da saúde mental na pandemia no Covid-19. E aí eu separei aqui, coloquei a pandemia de Covid-19 e coloquei algumas consequências gerais. E aí eu gosto de frisar sempre que, quando a pandemia chega, ela traz muitas incertezas, né? Na verdade, as incertezas, elas existem antes mesmo da pandemia e agora não seria diferente. Incertezas em relação ao medo, incertezas sobre o futuro, o que é que eu vou fazer, como é que vai ser daqui para amanhã, ninguém tem certeza de nada, nós estamos, né, aí todo mundo seguindo essa mesma linha de raciocínio de que amanhã não sabemos como será, se a pandemia vai acabar, quanto tempo vai durar. Então, essa questão da incerteza e do medo, ela é muito frequente, principalmente em relação aos profissionais da saúde, que estão ali na linha de frente, né, deixando suas casas, seus lares, para estar lidando com a Covid, né, cara a cara. Eu também coloquei aqui a questão da perda dos meios de subsistências. Quando eu falo dessas perdas, eu falo da perda das estruturas mesmo, que são fundamentais, são basilares para a nossa existência, né? Eu perco aí, esse distanciamento traz com que eu perca, que o profissional da saúde venha a perder, né? O contato com a família, muitas vezes, ele deixa os seus lares para ficar hospedado no hotel, justamente para não ter que ter o acesso, porque o medo do contágio, né, faz com que ele diga, não, eu vou trabalhar, eu tenho que ter essa carga horária exaustiva, então eu não vou voltar para o meu lar, porque eu preciso estar dando conta disso. Então, o quanto que isso é triste, né, de uma certa forma, a pessoa deixar o seu lar, que é um suporte, né, que ela tem emocional para lidar com essas questões. Tem a questão da exposição a condições traumáticas, né? Ninguém quer estar atento a ter esse cuidado de, não, eu vou me deparar com essa questão
mas eu vou ter o suporte necessário para que eu possa lidar com isso. Então, é um evento novo, um novo ele causa, né, um distanciamento, um novo ele causa um medo, porque eu não sei o que é aquilo. Então, eu estou muito acostumada na minha zona de conforto, e quando chega um evento, né, de forma muito inesperada, faz com que eu me sinta retraído e traga essa questão da exposição como um diferencial, fator aí, para que essa pessoa consiga lidar com esse medo que ela está sofrendo. O isolamento social. Outra característica também muito falada e muito importante, né? Porque a gente sabe que o vírus do Covid-19, ele veio e a gente não pode ter contato, né? Então, se isolar e passar por esse processo também traz um adoecimento psíquico. Por quê? Porque nós somos acostumados a estar em aglomeração e a estar com pessoas. E quando ele vem para manter esse distanciamento e esse isolamento, né, muitas pessoas não conseguem lidar. Eu, por exemplo, gosto muito de ficar em casa, de assistir minhas séries, minhas coisas. Então, para mim, estar isolado foi, né, uma questão muito legal. Mas, em contrapartida, eu me sentia, né, às vezes, mal por estar numa situação de privilégio, enquanto outras pessoas têm que estar se isolando e não conseguir, né, interagir socialmente, não conseguir trabalhar, enfim. E o quanto que isso também é adoecedor. Então, todas essas consequências gerais, eu consigo pontuar elas, que elas são sentidas pela população em curto prazo, né? Isso é o que vem primeiro. E depois a gente tem uma série de acontecimentos aí que vão desdobrando nesse processo de Covid. Os efeitos sobre a saúde mental. É aí que eu gosto de focar. Quando eu passo a conviver de uma forma diferente do que é habitual para mim, no caso do Covid, como a gente está falando, da pandemia, vem a questão da ansiedade. O profissional da saúde, quando ele está lá inserido num ambiente hospitalar, tentando que lidar com a falta de medicação, com a falta de EPI, de suporte, né, de gestão, com suporte, sem suporte da família, sem suporte de muitas outras coisas que acontecem e que permeiam esse evento dentro do hospital. A gente sabe que, desde quando o paciente chega, que vai ser entubado, que falta maqueiro, que falta leito, que falta UTI, que falta respirador. Então, isso causa, né, uma ansiedade, porque a ansiedade ela é esse medo do que vai acontecer amanhã, como é que vai ser, ninguém tem certeza de nada. Então, existe aí um estudo que mostra, né, como eu vou mostrar posteriormente, o quanto que a ansiedade ela está aflorando ainda e tem muito tempo ainda para lidar com tudo isso, né? Tem a síndrome de burnout, que eu gosto de falar muito, que é essa síndrome, ela é um foco especial no ambiente de trabalho, né? Quando a gente fala da síndrome de burnout, a gente fala de um esgotamento. Um esgotamento não só físico, mas como também emocional. Jornadas de trabalho exaustiva, a gente sabe aí que a jornada, ela já é exaustiva no nosso dia a dia. Imagine se tratando de um ambiente hospitalar, onde as pessoas tiveram que dobrar os seus plantões, tiveram que estar ali, né, o acesso o tempo todo no hospital, lidando com óbitos, com mortes, com luto, enfim. Então, não tem corpo que sobreviva a isso, né? A gente sabe, a gente é feito de carne e de osso e não de ferro, nem de pedra, enfim. Então, chega um momento que a pessoa se esgota mesmo e chega num estado de exaustão, infelizmente, né? Tem aí o estresse, né, o transtorno de estresse pós-traumático. O estresse ele é fundamental na nossa vida, porque ele nos orienta e nos auxilia em muitos processos da nossa vida. Mas quando a gente percebe que ele chega num certo grau já adoecedor, onde se torna uma patologia, é um momento de a gente olhar isso com mais cuidado. Então, está ocorrendo muitos casos de TEPS, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. As fobias também estão desencadeando muito. A gente tem visto, eu já tenho presenciado no meu processo terapêutico, onde eu acompanho, já acompanhei algumas enfermeiras, alguns profissionais da saúde, e é o que eles muito relatam, né, sobre esse processo de fobia, desses transtornos que ele vem adquirindo ao longo desse processo, e o quanto que isso ainda vai permear, né, ainda, infelizmente, daqui a um tempo. Tem o abuso, né, de álcool e drogas psicoativas. Geralmente, quando a gente sempre ouve falar, né, eu estou triste, eu estou ansioso, eu quero fazer alguma coisa, eu vou beber, eu vou consumir algum tipo de álcool, algum tipo de drogas. E quando a gente fala essas outras drogas, tem pessoas que passam por um processo, né, onde o psiquiatra ele indica algum tipo de medicação para que ele possa estar tomando para dormir.
né? É muito recorrente, eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, eu tomo um medicamento para dormir, porque eu não consigo, eu estou muito ansioso, eu estou muito à flor da pele, eu fico pensando, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu fico muito agitado. Isso é difícil, então eu tomo um certo tipo de medicação, que isso vai me trazer um alívio. Mas a gente sabe que esse alívio ele é momentâneo. E existe um acompanhamento aí por trás, um acompanhamento psicológico, médico, né? Tem as terapias aí para poder estar auxiliando essa pessoa a passar por isso de uma forma saudável. Tem várias técnicas e outras coisas que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse processo. Tem um comportamento compulsivo também, né? Tem os toques aí que estão também alavancando nesse processo, nesse período de pandemia. As pessoas muito ansiosas e trazendo também essa obsessão, né, de limpeza. Tem pessoas que ficam o tempo todo, uso de máscara é obrigatório e é necessário, a gente sabe também, né, usar máscara, tá se higienizando em tempo recorde, o tempo todo, passando álcool, ajudando as outras pessoas, porque é importante também a gente se olhar, mas também olhar e cuidar do outro, né, e isso acabou gerando uma certa compulsão. Tem pessoas que vão passar a criar esse hábito sempre, né? Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha e eu falei, eu quero usar máscara sempre agora, principalmente nos transportes públicos, onde a gente está se aglomerando, tem muita gente. E eu também tinha muita rinite alérgica, e eu percebi que nesse período, usando máscara, meio que isso deu um stand-by, aí isso foi muito importante. E o quanto que a gente vai levar, né, esses cuidados no decorrer da vida aí, nesse futuro. Muito importante. O aumento também no número de suicídios. Importante a gente falar sobre isso, porque não é só no Setembro Amarelo que a gente tem que falar sobre isso. Isso acontece sempre, a gente vê aí, e às vezes a gente não vê, né? A gente só vê falar em suicídio quando acontece alguma coisa com alguém famoso. Fulano se suicidou, fulano cometeu. E o importante é a gente falar que, por trazer esse período de pandemia, muitos profissionais acabaram, né, infelizmente, cometendo por não saber lidar com essas questões. Às vezes a carga é muito exaustiva, muita pressão psicológica, e ele não tem esse apoio, ele não sabe, né, o que fazer exatamente e acaba cometendo. E é importante a gente pensar também que a pessoa que se suicida, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar só com o sofrimento dela, né? É um sofrimento tão grande que não tem como mensurar, não tem como eu dizer, tentar justificar esse ocorrido, né? É um fator aí que a gente tem que pensar muito para poder estar discutindo. Então, todos esses efeitos sobre a saúde mental, elas são tratadas e podem se agravar e geram efeitos médio a longo prazo, né? Como eu falei. A gente começa numa cadeia do curto, do longo, para a gente poder ir para a fase mais agravada da situação. Tem também os impactos sociais e econômicos, né? A dificuldade do aprendizado, o desempenho profissional abaixo da média, né? Como eu falei anteriormente, o quanto que é importante essa questão do trabalho na vida da gente, porque ela gera uma renda, a gente precisa dessa renda para lidar, né, para trazer o sustento para a nossa família, e você se privar disso também traz um impacto na saúde mental desses profissionais. O comportamento de risco, o agravamento de situações de violência, aumento de vulnerabilidade, sobrecarga do SUS também é muito importante. A gente sabe que o SUS aí está dando conta de tudo, né, como sempre. Né, toda essa trajetória de SUS aí fez com que ele conseguisse dar conta, mas a gente sabe que existem muitas outras questões que fazem com que não seja tudo, né? Talvez a gente precise de mais outras coisas, mas que bom que a gente tem um SUS que ainda está dando conta, né, desse serviço. Então, se a gente pensar que esses impactos, se eles persistirem, quanto os transtornos de saúde mental não sejam contidos, e a gente sabe que isso não tem uma previsão, quando é que isso vai ser contido, quando é que isso vai parar, né? Até quando a gente vai passar por isso? E aí fica aí o questionamento e indagações para que a gente possa estar refletindo, né? Até onde, qual é o nosso papel na sociedade? O que a gente está fazendo para ajudar esses profissionais a lidarem com isso? Será que o que a gente pode fazer é o mínimo, que é tentar ficar em casa, se possível, quem puder, tentar manter o distanciamento? A gente sabe que está tendo muitas aglomerações, o governo está tomando atitudes aí para que minimize esses impactos. E isso também é muito importante que a gente possa fazer a nossa parte para ajudar
né, cuidar de quem cuida, que são os profissionais da saúde que estão lá no ambiente hospitalar e estão fazendo o possível, seu trabalho, seu comprometimento ético, para ajudar as pessoas e poder dar esse suporte. Isso é importante também. Então, eu trouxe aqui alguns dados de alguns estudos, algumas estatísticas, referente a 25% afirmaram ter cogitado trocar de especialidade devido à ansiedade. Para a gente ver qual é o impacto disso, né, na saúde mental. Você ter que parar um processo para pensar, repensar sobre a sua carreira. Será que eu escolhi a carreira correta? Será que era isso que eu queria? O que eu imaginava quando eu decidi fazer enfermagem, ou quando eu decidi fazer medicina? Quando eu decidi participar dessa área hospitalar, o que eu queria para mim? O que eu pensava? Então, a pandemia veio aí para trazer também essa reflexão, né? A gente também tem que ver as coisas boas do lado ruim que acontece, né? A pandemia trouxe algumas coisas ruins, mas ela também trouxe algumas reflexões. Eu não estou querendo romantizar, né, o sofrimento, mas para que a gente possa ver isso como uma coisa boa, tentar tirar as coisas boas dos momentos ruins que acontecem. Então, infelizmente, muitas pessoas pararam para pensar, não, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa, porque isso está trazendo adoecimento para mim, né? Então, é um momento de reflexão também. 41,7% foi constatada de forma moderada a incapacidade de relaxar, medo de que aconteça o pior e nervosismo. Aí vem a questão também da ansiedade, né? Aquele medo de a gente não saber o que vai acontecer amanhã, exaustão, como sempre, eu acho que eu defino a questão da saúde mental dentro do ambiente hospitalar como a exaustão. Não tem outra palavra para se falar. Porque é muita coisa para pouco suporte, para poucas pessoas, e não tem saúde mental que aguente, né? 83,3% afirmaram que a qualidade geral do sono esteve prejudicada. Quem nunca, né? O quanto que é difícil você estar nessa jornada de trabalho dentro do ambiente hospitalar, não conseguir dormir direito, né? Não conseguir voltar para casa, estar ali naquele processo, outros dormindo dentro de carro, outros dormindo na maca, dormindo no corredor. Então, mesmo que a pessoa esteja em casa, num dia de folga, de um plantão, como é que ela vai manter esse sono equilibrado se ela está lá pensando, poxa, eu estou aqui, quantas pessoas não estão morrendo no hospital, o que eu poderia fazer? Quantas vidas eu não consegui salvar? E o quanto que isso é adoecedor, muito adoecedor. Então, também, mais uma reflexão para que a gente possa estar pensando. 75% apresentaram sonolência diurna. Também, né, segundo os estudos, muitas pessoas passaram por isso durante um ambiente de trabalho no hospital. Sonolência, né, a pessoa está lá atendendo alguém no meio de um plantão, mesmo que ela esteja toda angustiada, correndo, tentando salvar uma vida, empurrando alguém em uma maca, procurando um respirador, tentando atender essa pessoa. Mas o corpo, né, ele não suporta uma carga dessa tão exaustiva. E o sono também, né, às vezes você está ali dirigindo, acontece no cotidiano, e você pisca ali, tenta pensar, mas o sono vem e não tem como controlar. Também a gente volta para a questão, né, da medicação. Muita gente tomando medicação também para estar nesse nível de alerta, né? Para poder dar conta desse processo de trabalho. Então, eu me pergunto para vocês, né? Como está a saúde mental de quem combate a Covid? O que vocês conseguem imaginar? Será que passa na cabeça da gente? Poxa, como é que aquelas pessoas estão lá nesse ambiente de trabalho? Será que elas estão precisando de alguma coisa, né? Fora o suporte emocional, claro. Como é para elas estar nessa carga horária exaustiva? Está na linha de frente para tentar salvar muitas vidas, né? Se fala muito em salvar vidas, de acolher essas pessoas. Muitas mortes, muitas catástrofes de forma geral, né? Então, é sempre bom a gente fazer também essa reflexão. E aí eu trouxe aqui algumas questões que eu consigo pensar como um impacto negativo, né, da pandemia sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. Então, isso aqui são algumas causas que eu consegui nomear aqui para a gente poder estar pensando. O alto risco de contaminação de Covid-19 no ambiente de trabalho. O quanto que é difícil, como eu já falei, você está lá no seu ambiente de trabalho e
além do medo de você ser contaminado, existe um medo muito maior, que é de trazer essa contaminação para a família, para o amigo, para o colega de trabalho também, que está lá trabalhando e sofrendo junto, né, de alguma forma. A perda, né, do contato com suas redes de apoio com amigos e família, como eu falei, o quanto que é importante ter esse apoio, né, o quanto que a família é importante, o quanto ela é base para esse processo, e o quanto que a gente precisa, né, ter essa família, ter para onde retornar, para onde ter um apoio e ter um suporte. E, às vezes, não consegue, pela carga horária, jornada exaustiva, estar com a sua família. E, mesmo que ela consiga, ela tem esse medo, né, da contaminação. Então, ela prefere manter esse distanciamento e tentando outras formas de estar junto, né? Também a gente pode estar pensando sobre isso ao longo aí do processo. Longas horas e sobrecarga de trabalho, né? O que eu falei anteriormente, é muita exaustão. A palavra é essa. Tem também a falta de EPIs e precária infraestrutura de atendimento. A gente sabe o quanto que é precário, o quanto que é difícil, infelizmente. Mas desde a porta de entrada, eu sei que tem muitos profissionais que estão ali para acolher, seja o segurança, o recepcionista, a pessoa que chega para trazer alguma informação dentro do hospital. E isso é muito importante. E a falta desse EPI, né? Como é que a gente pode perceber isso? Se a pessoa sabe que o EPI é fundamental nesse processo de proteção, a máscara, a bota, a luva, enfim, diversos acessórios aí de equipamento de proteção individual que são necessários nesse processo. E, às vezes, falta, né, infelizmente, e a pessoa tem que se ver, né, trazendo outras estratégias para que ela possa estar lidando com isso. A dificuldade para estabelecer medidas de autocuidado. Outra dificuldade muito grande. Quando eu falo desse autocuidado, eu falo da forma como eu cuido de mim, como eu me vejo nesse processo. Porque para eu cuidar do outro, da coletividade, eu tenho que cuidar de mim enquanto indivíduo. O quanto que isso é importante, eu tentar, né, me restabelecer, né, tentar me alimentar direito, dormir, enfim. Outras coisas que também a gente vai falar daqui para frente. Sinais de alerta. Eu vou trazer aqui alguns sinais de alerta que são bastante importantes quando a gente perceber o que está acontecendo com esse profissional, né? Muitas vezes um colega percebe, ou às vezes a gente está passando por esse processo e acaba que não consegue lidar e nem pensar, porque quem está ali numa visão mais ampla e mais distante, ela consegue ver isso com mais calma, né? E aí é importante a gente pensar e estar atento a esses sinais também. Está aqui alguns sinais. Eu trouxe aqui a questão, né, desses sinais como consequência desse processo da pandemia, né, do Covid-19 dentro do ambiente hospitalar. A gente percebe que é uma cadeia, é um círculo, né, que ele não tem fim, que ele vai, gira e volta e para no mesmo lugar, porque esse processo é contínuo. Ele é vivenciado e experimentado por pessoas de formas diferentes. É claro que somos seres humanos distintos e cada um vivencia e sente de uma forma diferente. Então, eu coloquei aqui o estresse, a irritabilidade e a pressão psicológica. A gente já se vê muito irritado, muitas vezes, pressão psicológica no nosso dia a dia. Imagine dentro do ambiente hospitalar, que você vê aquela loucura, aquela correria de pessoas, um tentando salvar a vida do outro, tentando buscar um medicamento, tentando buscar um suporte de alguém, seja do psicólogo, do enfermeiro, do médico, do assistente social que está ali dentro do hospital, para poder dar esse suporte. Tem a questão do sentimento de solidão e desesperança. Muitas vezes a gente vê muita gente ao nosso redor, mas a gente se sente só. E isso não acontece só com a gente, mas também com os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente. Muitas vezes eles não param para pensar e ter a capacidade de raciocinar que ele talvez tenha algum suporte, né, de algum amigo, algum colega, mas às vezes as pessoas não conseguem, né, nesse momento de correria, de parar para pensar, porque muito se fala em empatia, mas pouco se pratica, porque é difícil a gente pensar na vida do outro, porque a gente já tem a nossa vida para pensar. Mas, mesmo assim, o quanto que é importante a gente olhar com mais cuidado e pensar, poxa, como seria comigo? Né? E dar esse suporte. Às vezes, só de você dizer, eu estou aqui com você, isso já é, ó. Eu já ouvi relatos na clínica, quando eu estive acompanhando algumas pessoas, de que ela dizendo, obrigado por você não ter dito para eu não chorar. Por quê? Por que eu vou dizer para a pessoa não chorar, se isso faz parte dela? Né? Fique à vontade, eu estou aqui. Esse choro é seu, é nosso, e eu estou aqui para lhe acolher, esse espaço é seu. Isso
você não precisa mais fazer nada. Só de você dizer, eu estou aqui, você já está fazendo muita coisa. Tem a questão do cansaço mental e físico. A gente sabe que um corpo físico ele não se sustenta sem uma saúde mental equilibrada, né? A gente sabe que o corpo ele fala, então ele tem respostas negativas em relação a esse cansaço que é mental. Às vezes a gente está bem frenético, está agitado no dia a dia, mas quando chega em casa, o nosso corpo, a nossa mente fica girando, girando, e a gente não consegue dormir, a gente não consegue se concentrar em algumas tarefas. E isso é o corpo, né? É o resultado de um estresse, de uma exaustão muito grande, que acaba perturbando e ninguém consegue mais fazer nada. Tem a maior quantidade de erros médicos. Eu já ouvi infinidade de erros médicos, de notícias, de estudos, né, na minha vivência, experiência pessoal e profissional. Então, o quanto que isso se desdobra nesse período de pandemia, o quanto que isso vem acontecendo muito, infelizmente, né? Seja por questão de preparo, seja por questão de exaustão, de cansaço, enfim, existe um conjunto de características que a gente pode nomear para que esse processo ocorra, infelizmente, né? O sofrimento mental e desenvolvimento de transtornos psicológicos. Olha o boom, né? O boom do século XXI são os transtornos, a saúde mental abalada, infelizmente. A gente tem aí estatística que até 2030, né? Muitas pessoas vão estar sofrendo depressão, ansiedade, e que a gente saiba, né? Perceber, infelizmente, como que a gente está lidando com esse processo de depressão, o que é tristeza, o que é ansiedade a natural, a que é generalizada, a que se transforma em um transtorno. Isso também é importante e vai impactar muito, né? Para que a gente possa estar vivendo com uma qualidade de vida muito melhor. E aí eu coloquei aqui, nem tudo está perdido. Então, a gente pode também pensar em algumas estratégias de enfrentamento, né? Como eu falei anteriormente, isso é importante a gente pensar, que sempre tem uma luz no fundo do túnel, né? A gente sempre tem uma saída, graças a Deus, né? Para poder estar buscando forma de se cuidar. E eu coloquei aqui para vocês algumas orientações de autocuidado, né? Porque eu acredito muito que antes de a gente pensar na coletividade e no outro, também, né, a gente tem que pensar na gente. Como é que eu vou me cuidar enquanto indivíduo? Será que eu estou analisando? Será que eu estou sentindo, me percebendo enquanto ser humano? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou procurando buscar para me cuidar? Às vezes a gente só pensa tanto no trabalho, na responsabilidade profissional, familiar, social que a gente tem também com a sociedade, e a gente acaba não cuidando muito da gente, a gente não acaba vivendo uma vida e aproveitando ela em detalhes. Então, eu nomeei e listei algumas orientações e estratégias de enfrentamento. Eu coloquei aqui, procure ter boas noites de sono. É muito fácil, né, a gente dizer, procure ter uma boa noite de sono como se fosse um botão automático que você fosse apertar e você fosse ter. Não. O que é uma boa noite de sono para você? Né? O que pode ser uma boa noite de sono para você pode não ser para mim. Então, são características que vai mudar de indivíduo para indivíduo. Como é que esse indivíduo lidar com o sono dele? Ele pode dormir muito tempo? Ele tem esse tempo para dormir? Será que ele vai conseguir ter uma boa noite de sono preocupado com o que está acontecendo? Com o mundo desabando, será que dentro da casa dele está tendo algum conflito que faz com que ele não consiga lidar com isso e nem com o trabalho? São muitas questões, a gente tem vidas, né? Eu costumo falar também que a gente tem a nossa vida social, a nossa vida familiar, amorosa, profissional. Então, são várias vidas aí que a gente vive e que a gente tem que se desdobrar para dar conta de tudo isso. Mas o que é importante é a gente, sim, olhar para esse lado e saber que ter uma boa noite de sono é fundamental, para que no outro dia a gente esteja, né, recarregado essas energias para poder lidar com um dia aí agitado de muitas coisas para fazer e trabalhar também. Cuide da sua alimentação. Outro fator importante, alimentação. Às vezes a gente passa num movimento frenético. Imagina no hospital, onde você está nessa correria de plantão, de atendimentos, de mortes, de falta de leito, enfim, você acaba alimentando o que tem, né? Você vai adquirir a alimentação que tem e não vai conseguir fazer isso de uma forma saudável, infelizmente. Mas que é importante a gente estar olhando para isso e tentando cuidar também. Resguarde-se do excesso de informação alarmistas veiculadas na grande mídia e em mensagens via WhatsApp. As fake news, né? Isso é muito importante também.
Eu sempre recebo no grupo de família muitas fake news, aí começa a compartilhar, principalmente. E aí é muito importante a gente ter acesso a essas fontes. De onde vem isso? Quem falou? Qual foi o estudo que embasou isso aí? Qual foi o profissional que falou? Como foi que aconteceu? Eu acho que vários questionamentos vão permear aí para que a gente possa estar analisando se essa fonte de conhecimento, de informação é realmente verídica, para que a gente não possa estar sofrendo por antecedência por uma coisa que a gente nem sabe se é verdade. Então, eu acho que uma estratégia muito boa que funciona comigo no WhatsApp é eu desativar todas as notificações. Com o tempo eu percebi que essas notificações me deixavam à flor da pele, porque quando apitava o celular, a luz acendia, eu estava lá olhando. Não sei o que, eu estava lá olhando, e eu percebi que isso não estava me fazendo bem. E dentro do meu processo terapêutico, eu entendi que se eu desativasse, seria bom para a minha saúde mental. Então, desativei. Hoje em dia, às vezes, as pessoas me ligam no WhatsApp, porque ela diz, olha, eu te mandei mensagem e não respondeu. Se for urgente, me liga, né? Isso é uma estratégia que funciona, né? Eu não sei para vocês, mas é bom a gente estar testando várias possibilidades. Considere a ineficácia de estratégias como o uso de cigarro, álcool e outras drogas. O que eu já tinha falado anteriormente. O quanto que as pessoas que consomem algum tipo de tabaco, né, do tabagismo, do cigarro, enfim, o quanto que elas encontram isso como estratégia de canalizar a energia que elas estão tendo, o momento ruim para esse tipo de droga, né? Porque quando a gente fala de droga, a gente fala de muitas outras drogas que existem que as pessoas acham que não é droga, né? Mas isso é um assunto já para um outro momento, que a gente não pode estar entrando a fundo nisso. Tenha um tempo para você mesmo. Importante, ter um tempo para você mesmo. Quando eu falo tenha um tempo para você mesmo, o que seria, né? Um tempo para você. Um tempo para você se reconectar com você, um tempo para você estar ali, lendo um livro que você gosta, assistindo um filme, uma série, uma novela, não sei. É um tempo seu, né? Fazer o que é possível dentro desse momento, que a gente tem que estar se privando da liberdade de fazer o que a gente gosta, né? Isso também é muito importante. Estratégias de administração do estresse. Existem muitas outras coisas que a gente pode estar fazendo e aproveitando também esse momento, né, de pandemia, onde a tecnologia está avançando cada vez mais, a gente tem profissionais de forma acessível. Existem muitas técnicas aí que vocês podem encontrar no YouTube, quem não puder fazer presencial, enfim, de relaxamento, de yoga, né? Tem muitas ginásticas laborais que a gente pode estar fazendo para tentar, né, minimizar os impactos desse estresse, né, que a gente está sofrendo aí no ambiente de trabalho, no hospitalar. Não se cobre tanto. Outra coisa quase que impossível, né? Imagino vocês, enquanto profissionais de saúde que estão no ambiente hospitalar, enfim. Como é que eu não vou me cobrar? Como é que eu não vou me desdobrar para atender aquele paciente? Como é que eu não... Cadê minha ética profissional, né? Eu não me comprometi com aquilo, não é isso que eu gosto de fazer. Eu não escolhi isso para mim. Como é que eu não vou me cobrar tanto por uma coisa que eu estou ali para fazer? É difícil, né? Eu sei. Mas, assim, a gente entender que nem tudo depende da gente. Às vezes, algumas questões, elas fogem do nosso controle. Infelizmente, ou felizmente, a gente não pode dar conta de tudo. E que bom que não, né? Imagine se eu tivesse que dar conta de tudo e de fazer tudo por todos, né? Seria muito complicado também. Então, se atentar, não se cobrar tanto, entender que as coisas não dependem só de você, que tem também você, enquanto equipe multiprofissional, vocês vão estar trabalhando ali para trazer essa qualidade de vida para um paciente. Mas o psicólogo, o enfermeiro, o médico, cada um, dentro da sua especialidade, vai trazer suas questões. E você entender que contribuiu de alguma forma e que a parte do outro é com o outro, e não sua, né? Isso é uma forma de você também se cuidar. Acolhimento psicológico ou psicoterapia. Quando eu falo desse acolhimento, para que a gente possa entender que não necessariamente vai ser uma psicoterapia que você vai ter um acompanhamento por longas semanas, meses. Às vezes você pode encontrar só esse suporte para que você possa estar lidando com essa questão que foi eventual, foi focal. Por exemplo, aconteceu uma questão no hospital e eu não soube lidar e eu não tenho suporte de ninguém. Por que não consultar um psicólogo que ele vai lhe ouvir, vai lhe escutar, vai entender a sua demanda e pode te dar algum tipo de direcionamento. E talvez você não encontre ele nunca mais, né? Mas o quanto que esse acolhimento psicológico é importante. Quando eu trago a psicoterapia, eu trago ela no sentido
de a gente olhar a psicoterapia como um processo. A psicoterapia ela é um processo que vai possibilitar um mergulho de você com você mesmo, de você entender como você está pensando, o que você está sentindo, as formas nas quais você vem agindo, as relações que você vem estabelecendo na sua vida. Então, é um processo mais contínuo, que também é importante. Quem puder fazer, eu sempre digo, quem puder, faça, não o que você deve fazer, né? Mas que você busque, porque é importante. Você se conhecer, tentar como é que você está pensando, tentar rever as escolhas que você vem fazendo. Então, é um processo mais longo, né? Depende da demanda que você está buscando, das queixas que você vai estar trazendo e da forma como você quer continuar nesse processo. Também é importante e é uma alternativa de autocuidado. Eu coloquei aqui, treinamento adequado e uso de IPIs ajudam a sentir segurança para lidar com o trabalho diário. Aquela questão que eu falei do EPI. Se a máscara protege, se a bota, a luva protege, né? Se a bata vai proteger, o quanto que é importante você fazer uso dela de forma adequada, né? Buscar a equipe profissional aí no hospital que está capacitada a trazer um treinamento para que você possa estar usando esse EPI da forma mais correta possível. Isso também é importante e é uma forma de autocuidado sua e que você pode estar trazendo para a sua equipe dentro do hospital, também é importante. Não se isole. Outra coisa também que vem recorrendo muito. Geralmente a gente não consegue lidar, né, com algumas questões, a gente não consegue lidar com o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, e a gente entende, né, que se isolar é a melhor alternativa. Mas não. Quando a gente está nesse momento de pensamento de se isolar, de estar distante de tudo, para tentar respirar, para tentar se reposicionar e se recolocar, para poder estar tendo atitudes completamente diferentes, isso é importante e né, é legal isso. Mas quando isso passa a ser uma coisa muito frequente, que está trazendo um dano para alguém, é hora de a gente poder estar pensando e avaliando sobre isso, né? Tentar buscar uma rede de apoio, tentar conversar com alguém, ter alguém para ter esse suporte e não se sentir tão só, para também não estar tomando atitudes inesperadas e que vão trazer um agravamento pior daqui para frente. Isso também é importante a gente pensar. Outra coisa que eu gostei de listar aqui também, mantenha a sua fé e atividades religiosas ou espirituais. Caso façam parte de sua rotina, realize atividades que produzam tranquilidade. Quando eu falo independente de religião, né? Independente de espiritualidade, da forma como você conversa, da forma como você se vê e se posiciona, isso também é importante, você entrar em contato com isso, para que você possa estar lidando com essas questões e ter uma vida mais saudável e equilibrada, o melhor possível e qualidade de vida. Cuide de seu corpo. Outra coisa importante, atividades físicas. A gente sabe que saúde não só é a ausência da doença, mas também ter qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de ter emprego, de ter renda, de ter salário, de ter vida social, de ter atividade física, uma boa alimentação. Então, cuide do seu corpo, para além de uma questão estética, é importante também. A estética é bom ter um corpo bonito? Quem não quer, quem nunca. Mas o quanto que é importante você pensar na qualidade de vida que um exercício, uma prática física vai trazer. Se você não pode ir na academia, né, nesse momento de pandemia também não é recomendável, mas que algumas funcionam, faça dentro da sua própria casa exercícios. No YouTube aí tem vários profissionais que dão, né, treinamento funcional, seja ele físico, enfim, outras questões. Isso também é importante a gente estar olhando e tentar usar isso como autocuidado também. Muitas unidades de saúde estão disponibilizando equipe de psicólogos e especialistas em saúde. Que bom, né? Existe aí uma rede infinita, nesse momento de pandemia, que tudo que é online e que é digital, teve um boom, né? A necessidade de todo mundo estar se adaptando a esse novo momento de tecnologia. Existem várias formas de você procurar essa ajuda online. Às vezes, um profissional que você tanto admira e que mora em outro estado, outro país, ele pode estar lhe dando esse suporte também, isso é importante, né? E aí eu vou trazer aqui alguns lugares que vocês podem estar buscando. Entender que você não está sozinho, que você consegue lidar com isso buscando a ajuda de outras pessoas, né? Se você não conseguir seguir essa questão do autocuidado que eu trouxe.
eu coloquei aqui algumas sugestões. Tem esse projeto de Acolhidamente, que também está dando esse suporte. Depois, se alguém se interessar, eu posso estar passando um link, né, para que vocês possam estar acessando lá, fazendo um cadastro, e o profissional vai entrar em contato e ver a melhor forma de você estar trazendo esse cuidado para você. Tem o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, né, a gente sabe que aqui em Recife existem várias fontes aí, né, e também é uma forma de você buscar esse cuidado. O Atende em Casa também é uma opção, né, eu também tenho um link, quem quiser acessar, me procurar, que eu também posso passar. Tem o NUTS, o FPE, eu coloquei aqui o contato, né, que é um trabalho também muito legal que eles estão fazendo, acolhendo muitos profissionais da saúde para que eles possam estar, de alguma forma, trazendo suas questões, trazendo o momento atual que eles estão vivendo, quais são as suas dificuldades e o quanto que eles estão dispostos a ajudar. E é bom a gente ter essa rede de apoio, né, que está ali nos acolhendo. E o Telepsi também, que ele é de forma nacional, então ele abrange muitos outros estados e municípios e também é uma boa estratégia de autocuidado. E aí eu coloquei esse pós-pandemia, o novo normal, para que a gente possa estar refletindo. Como seria esse pós-pandemia? O que seria esse novo normal, né? Eu sempre gosto de colocar o novo normal entre aspas e de tentar entender o que é normal, né? O que era normal antes e o que vai ser normal depois. A gente não tem muito conhecimento e muita noção de como vai ser isso, né? Então, como definir esse novo normal? Quando é que ele começa, quando é que termina, onde, qual a sua relação com a saúde mental? A gente sabe que a pandemia veio para trazer, né, modificações, como eu falei anteriormente, na vida da gente. E, de alguma forma, isso vai impactar no futuro. Como é que vai ser esse novo normal? Como é que eu vou lidar com a tecnologia? Quais são as outras formas de trabalhar, de acolher, né? Como que você vai trazer todo esse processo, então, para que você está pensando o que é normal e trazer essa reflexão para você, tá bom? O mundo já não será mais o mesmo. Eu pensei muito nisso e decidi colocar essa frase aqui para que a gente possa também estar pensando. A Covid-19 deixará muitas sequelas emocionais, ocasionadas principalmente pela dor da perda, pelo medo e ansiedade que sofrerão agravos pelo desconhecido, o distanciamento e o isolamento, as questões econômicas e sociais. Então, a gente vê que são vários fatores aí que vão impactar nesse novo normal, né? Muitas coisas vão ser diferentes e que a gente possa estar pensando também diferente para que a gente possa estar lidando com essas questões e se cuidando mais e tendo qualidade de vida, não só para a gente, mas também para a coletividade. E aí eu deixo aqui esse espaço, né, para vocês, alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar, o que eu puder ajudar e esclarecer, vai ser importante nesse processo, tá bom? Gostaram? Quem quer fazer alguma pergunta? Eita, eu vou aí. Vou perguntar logo uma que está aqui no gatilho. Tá não? Pode ir. Vai lá, princesa. Boa tarde, eu me chamo Camila. Eu queria, porque eu venho sofrendo com ansiedade já há muitos anos da minha vida. E assim, eu sempre sofri a respeito do preconceito com isso. Não só meu comigo mesma, mas também das pessoas ao meu redor. E eu queria saber lidar com isso, porque é muito complicado você analisar, até conversar com outras pessoas sobre esse assunto. Obrigada. É muito interessante essa pergunta, Camila, né? Camila, quando você traz a sua fala do quanto que isso foi difícil para você e o quanto que você entende que o primeiro passo é você, né? Como é que eu me sinto com a minha ansiedade? Isso é meu, isso faz parte de mim, né?
como não sei como é que foi feito esse diagnóstico aí, mas quando se fala na ansiedade, que ela faz parte da sua personalidade, eu não sei, da forma como você vê, né, como é que você lida com isso. E eu sei que, sim, é complicado. Existe um preconceito, não só na ansiedade, mas em outras questões e algumas outras características que as pessoas têm, né? E a dica e a orientação que eu tenho é para você conseguir lidar com isso mesmo, que é seu, sabe? É um processo de você tentar entender. Poxa, eu passo por isso, eu me cuido, eu busco acompanhamento psicológico, eu estou ali lidando com esses autocuidados que eu falei, com a terapia, isso é importante, e você vai desenvolvendo com o tempo, né? Entender que isso pode ser momentâneo, a gente vive numa montanha-russa, né? Tem dias eu imagino que você está lá, outro dia você está aqui, outro dia está lá, e natural, né? Eu não vou dizer que você tem que estar o 100% bem o tempo todo, porque ninguém tem que estar bem, não, né? Ninguém precisa. E onde é que está escrito que você tem que estar 100% bem? Não. Tem dias que eu estou me sentindo super bem, mas tem dia que não. E está tudo bem, né? Você também está vivendo nessa montanha-russa, nessa gangorra humana, e que ela é necessária para que você possa estar se cuidando. E eu fico bastante feliz por você falar isso aqui, né? Para que outras pessoas também entendam que, independente do que você esteja passando, essa é uma questão sua. A coletividade tem que respeitar e o que a gente tem que estar cuidando para que isso não nos afete e entender que isso é uma questão do outro e não sua, né? Isso é importante. Eu queria agradecer ao professor Marlon e dizer para vocês refletirem tudo o que foi dito. Eu achei que essa palestra ia ser de grande valia para a gente hoje, no momento que a gente está vivendo. E ele falou tanto, mas ele não deu nenhum contato dele. Você pode dar seu contato? Botou sua rede social, seu Instagram? Tá aqui, gente. Ele vai passar aqui, o rapaz vai ligar novamente. Pronto. Mas eu deixei aqui, viu? Vocês meu contato, qualquer dúvida, o que eu puder fazer para ajudar, dar algum direcionamento, pode entrar em contato. E está na minha apresentação, se vocês precisarem do material para poder estar buscando alguma coisa, viu? Muito obrigado. Né? Foi muito bom estar aqui compartilhando com você esse olhar, né, da psicologia dentro desse ambiente. E fico muito feliz e espero que tenha ajudado muita gente aqui nesse processo. Tá bom? Eles vão colocar aqui a apresentação do meu contato, das minhas redes sociais e do meu trabalho. Qual tá é certo? o teu Instagram? Marlon? Meu Instagram é marlonsantiago.psi. Vocês podem estar acessando aí, tem o meu link lá do meu trabalho e das algumas questões que você quiser estar trazendo, tá bom? Obrigado. Para Marlon, gente. Gente, a outra palestrante, Maria Fernanda, ela vai fazer a palestra dela virtual. Ela está com sintomas gripais.